Hoje em dia, está muito comum esses filmes de super-herói, né? Eu confesso que eu não tenho mais paciência para ver, não. É Homem-Aranha 1, 2, 3, 4, 5, 6, é quando termina, faz de novo, remake, né? Mas, nessa jornada aí dos filmes, tem algumas cenas, né, algumas falas que elas ficam gravadas, né? Existe uma fala que tem lá no, não sei se você já viu, o Homem-Aranha 1, né? Que é quando o tio Ben, que é o tio do Peter Parker, né, do Homem-Aranha, ele diz uma frase para o seu sobrinho que fica marcada no filme, está marcado na história aí. Ele diz assim, que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Conhecer a Jesus Cristo, ser amado por Jesus Cristo, ser salvo por Jesus Cristo, não é um fim em si mesmo. Nós não fomos feitos para sermos salvos. Esse não é o nosso propósito. Ser salvo por Jesus Cristo e conhecer a Jesus Cristo é um enorme benefício que nos é dado. É algo maravilhoso que pode acontecer conosco. É um poder que nos é dado para cumprir uma missão que Ele nos deixou. Para cumprirmos um propósito que Deus nos deu. A missão que Cristo nos dá é o destino de uma viagem que a gente está trilhando, né? O propósito da vida não é a estrada, não é o posto que a gente para, não é o banheiro que a gente precisa ir, né? O propósito da viagem é para onde a gente está indo, né? E se você tem menino até 5 anos, ela vem com uma pergunta, né? Está faltando muito? Já está chegando, né? Ele quer chegar, ele quer ir lá para o destino, né? E nessa viagem você tem um acelerador e tem um freio. Essa viagem para o destino, para a missão que Deus nos deu, tem um acelerador e tem um freio. E sabemos que em longas viagens a gente usa muito mais o acelerador do que o freio, né? E essa é a nossa expectativa. Eu quero que hoje, nessa noite, nós possamos entender a missão que Cristo tem nos dado. Porque no momento que você entende quem é a pessoa de Jesus Cristo e a missão que Ele tem nos dado, você vai ganhar um propósito de vida. Você vai ganhar um novo sentido para estar aqui. Então hoje nós vamos conversar sobre a essência de ser cristão, sobre a essência de ser igreja. Uma das coisas que a gente conversou bastante na última pregação é que há uma diferença entre estar na igreja e ser a igreja. Então abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Atos capítulo 1, versículos de 4 a 8. A palavra de Deus diz o seguinte: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, Senhor Deus, o que nós te pedimos nessa noite é que o Teu Santo Espírito, aquele que vivifica e potencializa a sua igreja, nos chacoalhe nessa noite, Senhor Deus, para que nós sejamos convencidos e transformados pela missão que o Senhor nos deixou, Pai. Tenha misericórdia, Pai, de me usar nessa tarefa e ser fiel na interpretação e exposição da Tua Sagrada Escritura. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós estamos iniciando nessa jornada de exposição do livro de Atos. E na primeira pregação que nós tratamos do versículo 1 ao versículo 3, Lucas deixa claro que Atos é uma continuação
daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. A igreja é a continuação daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar quando ele encarnou. Nós somos enviados por Jesus para continuar a falar e pregar sobre o reino de Deus, porque essa era a mensagem de Jesus. João Batista pregava que o reino de Deus estava próximo, e quando Jesus chega, ele fala, o reino de Deus já é inaugurado, ele já chegou. Então, Jesus, nesse momento, nesse versículo que a gente está lendo, especificamente no versículo 7, no versículo 8, você está lendo as últimas palavras de Jesus na terra. As últimas coisas que Jesus falou antes de subir aos céus. Jesus continua a falar lá do céu, mas na terra, essas foram as últimas palavras, aquelas palavras que Jesus quisesse que ficasse marcado no coração e na mente dos seus discípulos naquele momento tão crucial ali. E Jesus fala aqui para que eles aguardassem o batismo com o Espírito Santo. Uma promessa que Jesus já havia falado várias vezes. Jesus fala em João 14, 26, 15, 26, 16, 7, ele fala, olha, o Pai vai enviar o Espírito Santo. Quando eu me for, ele enviará o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos lembrará de tudo que eu vos tenho ensinado. Jesus estava dizendo essa promessa o tempo todo, e é interessante que Jesus fala que o Pai vai enviar o Espírito. Assim como o Pai enviou Jesus Cristo, ele enviaria o Espírito Santo de Deus. Então, a ordem é, olha, vocês estão querendo, não saiam de Jerusalém. Essa promessa está para se cumprir. Não saiam. Fiquem aqui, esperem por isso, que vocês serão batizados com o Espírito Santo. Meus irmãos, é preciso tratar um pouco esse tema, para que você possa entender, porque o batismo com o Espírito Santo hoje, ele tem tomado uma proporção e uma ideia que muitas vezes se distancia daquilo que a gente lê na Palavra de Deus. No ano de 1906, nos Estados Unidos, um homem chamado William Seymour, ele queria muito vivenciar essa experiência. E a história conta que ele clamou a Deus, ele clamava horas por dia, 7 horas por dia, por vários dias, pedindo a Deus que Deus o batizasse com o Espírito Santo, da semelhança ali com os apóstolos. E a história conta que ele teve essa experiência, onde o Espírito Santo veio sobre ele e ele falou, né, em línguas. E essa experiência, ela foi sendo buscada, divulgada, várias pessoas, se espalhou por vários locais e ficou conhecido na história, e é conhecido na história como movimento pentecostal. O que é interessante dessa perspectiva é que antes de William Seymour você não tem nenhum relato disso. De Pentecostes até 1900, não há, nem nos grandes avivalistas, John Wesley, do John Owen, nos grandes homens de Deus, John Knox, Calvino, Lutero, ninguém tem essa ênfase de buscar uma experiência específica de batismo, suposto batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Esse movimento pentecostal, ele tem uma grande ênfase nessa experiência. Entenda uma coisa, sobre falar com o batismo do Espírito Santo, o que nós precisamos entender é que os apóstolos, eles já tinham o Espírito Santo. Se você voltar só um pouquinho aí, em João capítulo 20, em João capítulo 20, a partir do versículo 21, Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Então nós não estamos falando sobre ter ou não ter o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo de Deus, e Jesus ainda assim manda aguardar o cumprimento dessa promessa. O que nós vemos também, pós-Atos, é que nós não enxergamos nenhum versículo, que nos manda buscar ter essa experiência. O que nós vemos na Palavra de Deus é que o dom de línguas é de fato um dom de Deus, que eu não posso dizer que não existe. Está na Bíblia, é bíblico.
Mas não tem nenhuma orientação bíblica dizendo assim, busque aquilo que aconteceu com os apóstolos. Sendo assim, meus irmãos, a interpretação reformada que nós temos desse texto é que o evento que nós vamos encontrar, os eventos que nós vamos encontrar, e a gente vai passar por cada um deles, é que os batismos do Espírito Santo tinham um propósito específico, histórico, mostrar a nova era, da nova aliança, que nós estávamos inseridos, que nós já estamos inseridos agora. A era onde o Espírito Santo ele age em nós de uma maneira diferente do Antigo Testamento. A manifestação do que as pessoas colocam hoje desse batismo do Espírito Santo, do falar em línguas até, tem se distanciado bastante daquilo que a Bíblia orienta a ser colocado ali em 1 Coríntios, capítulo 14, capítulo 16 e outros textos da Palavra de Deus. Então, o que nós precisamos entender aqui é que Atos é a conexão entre o ministério de Jesus e a vida da igreja. Existem elementos históricos que estão encerrados dentro desse livro. Apóstolo só vai ter em Atos. Os apóstolos se tornam apóstolos pós-Jesus. Eles são chamados por Jesus Cristo, mas essa perspectiva da autoridade de Cristo para dar continuidade à igreja, ela acontece de fato na ida de Jesus Cristo aos céus. Então, a experiência da vinda do Espírito Santo, do cumprimento da promessa de Deus, é algo que entrou na história e entra para ficar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo já havia e já trabalhava na vida dos crentes. Porque entenda uma coisa, é impossível nós naturalmente termos fé em Deus. Ou o Espírito Santo dá essa fé para nós, ou nós não temos essa fé. Então o Espírito Santo já trabalhava no Antigo Testamento, colocando a fé no coração quando Abraão creu nas promessas que a gente trabalhou aqui em Gênesis. Quem movia ele a crer naquelas promessas era o Espírito Santo de Deus. Era ele que dava essa enxergar além das circunstâncias. Mas o que acontece? Qual é a grande diferença? O que nós enxergamos de grande diferença no Antigo Testamento e no Novo Testamento é que no Antigo Testamento os dons do Espírito Santo era para alguns. Nós vemos os dons do Espírito Santo associados aos sacerdotes, aos reis, aos profetas, a alguns líderes, como foi na época do juiz, que a gente vê que Sansão, recebeu força pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós chegamos na nova aliança, a palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo dá dom a todos. Essa é a grande diferença do Antigo para o Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o texto nos fala que todos nós fomos batizados em um só corpo, através do Espírito Santo. E que a todos foi dado de beber do Espírito Santo. Meus irmãos, como é que o Espírito Santo te insere no corpo de Deus? Como é que você é dado a beber do Espírito Santo igualmente a todos que estão naquele corpo, e tem uns que são batizados e outros que não são? Então a palavra de Deus nos ensina que faz parte dessa era histórica, onde o Espírito Santo habita dentro daqueles que são filhos de Deus e concede dons para cada um dos seus filhos. O que os discípulos queriam, talvez, nesse momento aqui, era sair de Jerusalém. Jerusalém ainda era um evento traumático, onde os judeus odiavam Jesus Cristo, e agora com essa história dele ressuscitado, a vida deles ia ficar mais difícil. Mas Jesus manda aguardar. Jesus manda aguardar, porque é como se ele dissesse assim, olha, é em Jerusalém, onde eles me odiaram, onde eles me crucificaram, que eu quero mostrar o meu amor por eles. Através de homens simples, agora cheios do Espírito Santo, que eles vão testemunhar a respeito de mim. Jesus faz aqui uma diferença, Ele fala, olha, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. É como se Jesus dissesse, olha, o batismo de João era uma preparação para esse momento. Era uma ação de fé, de que você acreditava que esse momento do batismo do Espírito Santo, ele viria. E de onde vem isso? Lá no livro de Joel fala que uma das promessas associada à vinda do Messias seria que o Espírito Santo de Deus viria sobre toda a carne. Não é uma coisa inventada, não é uma coisa do nada.
O batismo que nós ministramos na igreja, ele é um símbolo de algo interno e espiritual que aconteceu com o Espírito Santo de Deus. A água que a gente usa para batizar alguém, ela não é especial. Ela não vem lá do monte, lá do vale do Rio Jordão, das torrenteiras do Negueb. Não, é da torneira. A água em si, como material, a bacia em si, não tem nada de especial. O que torna especial é o que aquilo simboliza. Aquilo simboliza que aquela pessoa batizada, ela foi primeiro batizada pelo Espírito Santo. A ideia de batizado, gente, é a ideia de imersão, é a ideia de estar junto uns com os outros. Por isso que ele fala que nós somos batizados no corpo de Jesus Cristo. A gente vai se tornando parte de Jesus Cristo. É impossível você ser um filho de Deus sem ter o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que ele é o selo que atesta que nós somos filhos. Como é que você é filho sem o Espírito Santo? Todos aqueles que são filhos de Deus verdadeiramente têm o Espírito Santo dentro de nós. E Jesus pede para os discípulos naquele momento que esperasse pelo Espírito Santo. Por uma razão simples. O Espírito Santo é o acelerador dessa missão. O Espírito Santo é aquele que faz o carro andar. Sem o Espírito Santo, o carro pode estar todo bonitinho, todo funcionando, não vai para frente. Né? Está no meio da viagem, torou o cabo do acelerador, tu vai para onde? Para canto nenhum, mãe. Imagina você fazer uma viagem para João Pessoa, é pertinho, empurrando o carro. Não vai chegar nunca. Jesus sabia que o que ele estava pedindo para os seus discípulos, eles naturalmente não eram capazes de fazer. Para pensar o seguinte: quando Pedro teve a oportunidade de testemunhar de Jesus, foi o que ele fez? Ele negou. Ele falou outras vezes, Jesus mandou ele como, né, na missão dos 70, mas no momento crítico, ele negou Jesus. A palavra de Deus também nos fala que no momento da crucificação, todos os discípulos fugiram. Só que agora, através do Espírito Santo, eles seriam potencializados para fazer aquilo que eles precisavam fazer. O Espírito Santo é esse grande diferencial. Do contrário, é só uma luvinha vazia. Tem poder de ajudar muito o que a mão quer fazer, mas é só uma luvinha vazia. Meus irmãos, essa é a grande diferença entre quem gosta de Jesus e quem é de Jesus. Quem é de Jesus é governado pelo Espírito Santo. Quem gosta de Jesus não sabe nem o que isso significa. Quem é de Jesus busca fazer aquilo que o Espírito Santo quer. Quem é de Jesus é exortado e consolado pela pessoa do Espírito Santo que mora dentro dela. É o Espírito Santo de Deus que nos potencializa, que nos dá condições de sermos servos de Deus e de sermos igreja. Depois de Jesus dizer dessa promessa, depois de Jesus relembrar aquilo que ele já tinha colocado, os discípulos vêm com uma pergunta que estava queimando no coração. Jesus, quando o Espírito Santo vier, esse é o momento que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? A gente, como não judeu, tem dificuldade de entender essa pergunta, né? O reino de Israel, com aquela imagem de um rei que governava o povo que representa o próprio Deus, o rei de Israel não existia há muito tempo. Já fazia mais de 9 séculos que o reino, mais de 5 séculos que o reino já não existia mais. O reino tinha sido instituído por Nabucodonosor e nunca mais foi recolocado. Tinha governadores, mas todos eles vassalos ali, aquele governo. E o Antigo Testamento tem várias promessas da restauração do reino de Deus.
Os discípulos falam, rapaz, quando é que a gente vai voltar para o poder e a gente vai governar esse mundo? Essa expectativa era tão ardente no coração do judeu, que Jesus, 5 dias antes de ser crucificado, no domingo, né? Quem já foi católico sabe, é domingo de quê? Antes da Páscoa. É domingo de Ramos, né? Ramos não é o prefeito não, tá? Por quê? Porque foi o dia que Jesus entrou em Jerusalém, conhecido como a entrada triunfal, né? E eles colocaram ramos para Jesus passar. Ai, tá, chegou o nosso rei, hosana nas alturas. Nesse momento, a mãe de Tiago e João chega para Jesus e faz, Jesus, no teu reino, bota um do lado do teu trono e outro do outro. Essa história faz a gente pensar que os discípulos não eram tão velhos quanto a gente imaginava, né? Se esses discípulos tiverem 40, 50, por que a mãe dele está falando alguma coisa no lugar dele? Né? E que pedidinho, né? Olha, bota ele do teu lado. Aquela expectativa de que Jesus finalmente estava chegando, o momento que Jesus ia virar rei. Eu quero estar do lado dele, né? Meus irmãos, durante o ministério de Jesus, muitos abandonaram de seguir Jesus porque perceberam que ele não ia tirar Roma do lugar dela. Se Jesus é o Messias, cadê a gente governando? Cadê o reino dele? Tanto é que a piada da cruz foi essa, né? Estava escrito em cima da cruz o quê? Rei dos judeus. Está lá o rei dos judeus sendo crucificado. Os discípulos, eles queriam um reino visível, palpável. Eles queriam algo que pudesse ser tocado, mas Jesus pregou o tempo inteiro que nessa era o reino de Deus não é palpável. Ele não é visível, ele é espiritual. Ele só é visível no coração daqueles que vivem dentro do reino de Deus. Daqueles que conhecem o seu reino. Calvino tem uma frase, é meio complicada, mas presta atenção que você vai entender. Ele diz que a tarefa da igreja visível, que é essa igreja aqui, a tarefa da igreja visível é tornar visível o reino invisível de Deus. Através de uma comunidade governada por Jesus. Nós temos que mostrar para o mundo o que é esse reino que não se consegue ver. Através do amor que tiveres uns pelos outros, seremos conhecidos como meus discípulos. A forma como a igreja funciona ou deve funcionar, deve esboçar essa comunidade do rei. É um reino que não vem pela força da arma. Nós não saímos para evangelizar com a 12 nas costas. E aí, vai acreditar em Jesus ou não vai? Nós não devemos, por mais que você tenha, por exemplo, um político cristão, ele não deve forçar ninguém a ser cristão, porque não faz parte da nossa fé. Quem fez isso na história, errou. Porque nunca foi essa a perspectiva do reino de Deus. Forçar os outros a serem cristãos. E já ocorreu. Com Constantino ocorreu, com a Igreja Católica ocorreu. O reino de Deus, ele vem através da transformação do coração, mediante a ação do Espírito Santo. O reino esperado pelos discípulos era um reino local, era Israel, a terra de Israel. E Jesus fala, não, o meu reino vai até os confins da terra. Meu reino não é local. Meu reino é muito maior do que isso. O que é curioso é que muitos hoje em dia vêm para Cristo com a mesma perspectiva de ganhar com Jesus alguma coisa, de que o reino de Jesus seja tocado, visível, que traga vantagens para nós. E muitos se frustram com Deus, porque Deus não dá a elas aquilo que Ele nem disse que ia dar. Mas ela colocou para ela mesma que se Deus for Deus, Deus vai dar aquilo para ela. Mas Deus não prometeu hora nenhuma. Né? É você chegar para alguém e faz, pronto, chegou o dia, me deu os R$2.000. A pessoa faz, que R$2.000? Ué, os R$2.000 que tu ia me dar.
Eu disse, eu nunca disse que eu ia dar R$2.000, não. Ah, não, mas eu pensei que você ia dar. Pode me dar. Aí. Veja que é uma frustração sem nexo. E aqui você conhece qual é o freio da missão. Se o acelerador é o Espírito Santo, o freio da missão são os nossos desejos carnais. São os nossos desejos que esse mundo nos favoreça por estarmos do lado certo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e faz, não, lá no meu trabalho tem muita discriminação. As pessoas me discriminam porque eu sou cristão. Aí eu disse para ela, esse nome disso não é discriminação não, pô. É perseguição. As pessoas têm que me tolerar. Não, não tem. Que é isso, pastor? Até tem. Só que acontece, tem pecado do outro lado. Jesus fala que nós seremos considerados como inimigos do mundo. Não é que a gente é como somos considerados. Mas a gente quer que esse mundo funcione do jeito certo, né? E a gente acaba se frustrando, porque a gente coloca a nossa expectativa em Deus para resolver problemas dessa terra. E se frustra com Deus, se Deus não colocar na frente da política o governante que eu pedi. Mas quem disse que Deus prometeu isso a você? Lembre-se sempre disso. O cristianismo veio quando o sistema de governo chamava-se Roma. Qual foi a orientação de Deus para derrubar Roma? Nenhuma. O que ele vem dizer a vocês, olha, vocês estão preocupados com esse reino aí, isso vai acabar. Resultado, cadê Roma? Está lá, pode visitar. É uma lembrança do passado. Hoje é uma cidade bonita e histórica, mas as atrocidades do Império Romano acabou. E o reino de Deus? Bem-vindo, está aqui. Lembre-se, quando eles falam sobre a restauração do reino de Israel, Jesus não fala, não, conversa, isso é conversa. Jesus não fala que o reino de Israel não será restaurado. Ele fala, não compete a vocês saber quando. Ele será, mas quando isso vai acontecer, isso não é preocupação de vocês. Jesus está dizendo, sabe o quê? Não compete a vocês saber quando é que a coisa vai funcionar como deveria. O futuro está na minha mão. Vocês não estão vivendo a era onde as coisas funcionam como deveriam. Não estamos. O trabalho é difícil ainda. As doenças vêm. As tristezas, os pecados fazem parte desse mundo ainda. Aqui não é o mundo onde as coisas vão funcionar como deveriam. A nossa agenda e a agenda do mundo, Jesus está dizendo, não está nas suas mãos não. O tempo, o futuro, está na minha mão. Não compete a vocês conhecer tempos ou épocas, cronos ou kairos, que Deus fixou para a sua própria autoridade. Entenda, ele também não está dizendo que ele não sabia não, ele está dizendo assim, olha, quem está cuidando disso é o Pai. É só você precisa saber. De fato, o nosso coração, onde Deus colocou a eternidade no nosso coração, o nosso coração quer que as coisas funcionem do jeito como a gente lê na Bíblia. Natural isso. Mas eu preciso também ler as outras coisas que estão na Bíblia. Que ele fala, olha, Jesus voltará, fato. Ele instaurará o seu reino por toda a terra, de maneira visível, onde a justiça vai ficar escancarada. Nunca mais vai ter corrupção nesse lugar. Nunca mais vai ter morte. Tem um novo rei, na terra inteira. Um rei que nunca mais sairá do trono. Mas esse dia não chegou ainda. Esse dia está reservado para o Pai. Na agenda de Deus está lá o dia. 25 de algum mês de algum ano. A Bíblia, o pessoal fala muito isso para mim. Somente quando sabe com o pastor está chegando a época, não está não? O dia está chegando. Mas como é que tu sabe? O senhor não lê Apocalipse não? Leio. Eu vejo que está em Apocalipse em várias épocas da história. Não estou dizendo que não está chegando não. Eu estou dizendo que eu não sei. Sabe por quê? Porque a Bíblia manda você não saber. Jesus vem quando? Você sabe? Quando o ladrão vier. Quando é que o ladrão vem?
Você não sabe. Mas o que é que eu faço? Eu me preparo todo dia para o ladrão. Todo dia eu tranco a porta. Todo dia eu coloco o cadeado. Todo dia, se tiver o alarme, eu ligo o alarme. Todo dia. Por quê? Porque o ladrão pode vir qualquer dia. Deus queira que a gente esteja conversando, a gente chegue nem em casa, que a gente vá logo para o céu, que Jesus volte. Mas, pode ser que não. Se o foco da nossa vida for as coisas desse mundo, se o foco da nossa vida é tentar enxergar como é que Jesus vai me ajudar a conseguir o que eu quero, você vai se frustrar muito com os convites que Jesus faz. Você vai dizer, não, então assim não vale a pena seguir Jesus, não. O chamado de Jesus é um chamado de entrega, é um chamado de transformação. Para as coisas funcionarem na maneira dele e no tempo dele. Ter uma vida governada por Jesus, meus irmãos, o pessoal da IPCC e da velha guarda, ter uma vida governada por Jesus é o melhor projeto de vida que a gente tem. Se você tivesse que dirigir um carro numa situação de risco, que você tivesse que socorrer alguém, e na sua casa, está lá jantando na sua casa, o melhor piloto de teste da Ferrari, você entrega o carro para quem? Não, por favor, você dirige. Jesus governa a nossa vida muito melhor do que a gente. A melhor forma de desviar um homem da missão de Cristo, de enfiar o pé no freio, é quando toda a nossa energia está focada em buscar sucesso nessa terra. Às vezes, a coisa que o diabo mais gosta de dar para você chama-se uma promoção. Estou dizendo que promoção é sempre do diabo, não, tá? Eu estou dizendo que às vezes, algo que a gente pensa que vai melhorar, melhora financeiramente, mas nos afasta do Senhor. O chamado para ser igreja é um chamado para pisar o pé no acelerador, para dizer, Espírito Santo, governa esse negócio. E para tirar o pé do freio. Dizendo, eu não quero os desejos da minha carne. Meu foco não é o que eu quero. Meu foco deve ser não aquilo que é melhor para mim. Meu foco deve ser aquilo que é melhor para o reino de Deus. Essa era a motivação de Paulo ficar vivo. Eu não sei mais o que eu quero, não sei se eu quero morrer, não sei se eu quero viver, porque se eu morrer eu vou estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas se eu viver, eu posso ficar entre vocês e servir vocês. O propósito de Paulo ficar vivo não é para ele curtir a vida, é para ele servir mais. Ele olhava para essa vida e falava, o que essa vida tem para me oferecer? Mas não tem nada para oferecer. Eu tenho a Cristo Jesus, o resto é lixo. Jesus fala, olha, não deve ser o seu foco descobrir o futuro. Não compete a vocês conhecer tempos e épocas. Mas, ao invés de vocês se preocupar com o tempo, com o futuro, o que é que vocês devem fazer? Mas, vocês receberão poder. Para descer sobre vós, ao descer sobre vós, Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. O que é que deve ser a sua preocupação? Ser testemunha de Jesus Cristo. Esse é o foco. Esse é o propósito. Esse é o destino da viagem. O foco do batismo do Espírito Santo não é com que a gente tenha uma experiência, uma possível experiência de êxtase, não é com que a gente olhe e diga, eu já fui batizado com o Espírito Santo, eu sou mais espiritual que você. O foco não é esse. O foco em ter o Espírito Santo é para sermos testemunho de Jesus Cristo. Esse é o foco. Esse é o propósito pelo qual a mão foi colocada dentro da luva. É interessante que aqui, quando ele fala, vocês receberão poder, no grego tem duas palavras para poder. Um está associado a poder político, onde eu tenho poder sobre outra pessoa. Eu conquisto uma outra pessoa. Não é essa palavra no grego que está sendo usada aqui. A palavra que está sendo usada no grego aqui é dinamis. Eu não vi a palavra dinamite. Tem a ver com capacidade, com habilidade. Então ele está falando, olha, eu vou revestir vocês
com capacidade e habilidade para fazer aquilo que eu estou pedindo para ser feito. E isso será feito através do Espírito Santo de Deus, que o Pai enviará. Ser testemunha aqui é um sentido parecido com ser um mártir. Alguém que está disposto a morrer por aquilo que prega e por aquilo que acredita. Uma das coisas interessantes do batismo com o Espírito Santo aqui de Jesus é que não tem nenhuma condicional. Vocês receberão o Espírito Santo se estiver orando. Se não estiver orando, não vai. O que Jesus está dizendo aqui é que isso aqui é uma promessa da parte do Pai, que Ele vai cumprir, Ele decidiu cumprir e Ele o fará. É unilateral. Não tem condicional. Tem promessa de Deus que é condicional, não é o caso. Ele fala, sobre aqueles que é meu povo, vai ser batizado com o Espírito Santo de Deus. E aí Jesus fala que eles deviam ser testemunhas em Jerusalém, ou seja, era onde eles já estavam. Jerusalém era onde eles já estavam. Vocês têm que ser testemunha onde vocês estão. Eu não estou na sua família. A gente pode lhe ajudar a falar de Jesus na sua família, mas eu não estou lá. Eu não estou no seu prédio, na sua vizinhança, você está. Mas também, tanto em Jerusalém como na Judéia. A Judéia era a região onde Jerusalém ficava. Ou seja, não se limite a Jerusalém. Vá nos vizinhos, vá naqueles que estão próximos, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria. A Samaria era um pouco mais ao norte de Jerusalém, e era onde ficavam pessoas que os samaritanos eram inimigos dos judeus. Eles falam, olha, eu quero que vocês testemunhem de mim até para os inimigos, e sejam também minhas testemunhas nos confins da terra. Naquela época, todos os caminhos que davam para o mundo conhecido da época saíam de Roma. É interessantíssimo que Atos faz um caminho de Jerusalém até Roma. O livro de Atos termina com o Evangelho chegando em Roma com Paulo. De Jerusalém até os confins da terra. Nós sabemos hoje que o confim da terra é muito maior do que Roma. Para nós que estamos no Brasil, fim da terra, Indonésia, Ásia, África. Para quem está na África, Brasil, América, Japão. Meus irmãos, a missão de Cristo é uma simultaneidade. Nós precisamos ser testemunho de Deus aqui, perto, longe e muito longe. Precisamos investir em missionários. É missão nossa. Precisamos nos tornar missionários, onde estamos, ou nos preparar para ir longe de onde estamos. Essa é a nossa missão, é a nossa essência. O reino de Deus, ele não conhece barreira social. Ele ia até os inimigos samaritanos. Os judeus naquela época pensavam que os gentios serviam só como combustível do inferno. Jesus fala, não, o meu reino vai até eles. Jesus vai remodelando esses obstáculos. O futuro não está nas nossas mãos. Com relação ao futuro, Jesus só nos pede para confiar em quem tem o futuro nas mãos. Mas o presente, temos a missão para testemunhar dele. Eu lembro uma época quando eu era adolescente, que eu tinha muito medo de morrer. Eu já conhecia Jesus, eu já era crente, mas eu me pelava de medo de morrer. Não estava com doença, não estava em hospital, não estava nada, mas toda noite eu chorava com medo de morrer. E eu lembro que eu fazia uma oração para Deus. Eu dizia, Senhor Deus, ou o Senhor tira esse medo de mim e me coloca a fé que há em Ti, ou me faz dormir. Dormir muitas vezes orando assim. Ué, né? A tristeza pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, não basta dormir, né? E essa foi minha rotina durante algum tempo. Mas eu lembro um dia que Deus chegou para mim e fez assim, qual o controle que você tem sobre morrer? Nenhum. Né? Aí sai no noticiário, fulano se engasgou com um osso de galinha e morreu. Vê? Quando que você vai comer galinha, você acha que vai morrer? Não vou comer mais osso. Né? A gente não tem controle nenhum sobre o dia que a gente vai morrer. Jesus disse isso.
Vocês não conseguem cumprir a vida de vocês, por mais que vocês se importem com isso. Aí ele disse, mas o hoje que eu dei para você, é para você obedecer. Depois dessa ministração de Deus no meu coração, eu parei de me preocupar com o dia que eu vou morrer, como é que eu vou morrer. A minha preocupação é como é que eu vou obedecer a Deus hoje. É só que eu preciso me preocupar. O que é que eu posso fazer hoje para obedecer ao meu Senhor? Pronto. Atos 1:8, em conjunto com Mateus 28, 18 a 20, é a missão da igreja. É o nosso propósito principal. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho, né? Batizando-os em nome, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que é mais maravilhoso desse texto? É que ele fala assim, e eis que estou com vocês. A gente usa esse texto muito para quando a gente está com medo, né? Quando a gente se sente só. Mas Jesus falou esse texto para quando você está em missão. O que eu estou pedindo para vocês, vocês vão precisar que eu esteja junto com vocês. Quando Jesus fala, receba o Espírito Santo, antes Jesus disse, assim como o Pai o enviou, eu os envio. Uma coisa está intimamente associada com a outra. Se você quer avaliar se a nossa igreja, se a sua vida, você está fazendo o que você realmente devia estar fazendo, pare para pensar e para meditar profundamente em Mateus 28. Pare para pensar profundamente em Atos 1:8, porque essa é a sua missão de vida. Esse é o seu propósito. Essa é a razão pelo qual você foi salvo. Cristo tem muitas ovelhas, espalhadas até o confim da terra. E Ele escolheu a nós, para sermos o cajado dEle, para irmos buscar as ovelhas que estão perdidas por aí. Meus irmãos, que nós possamos orar para o Espírito Santo de Deus, para abrir os nossos olhos, e percebermos o poder que já está dentro de nós, que já nos foi dado. Precisamos orar e clamar a Deus para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos orar para o Espírito Santo de Deus, que por meio de nós nos torne missionários, sejam perto e sejam longe. Ou temos uma profunda e íntima ligação com o Espírito Santo de Deus, ou você vai caminhar com o pé no freio. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, porque a gente podia estar muito perdido, Senhor. A gente podia estar vivendo a nossa vida para buscar sucesso, para buscar título, para buscar paz, para buscar viagens. Essas coisas são maravilhosas, Senhor. São presentes das Tuas mãos, mas não devem ser o nosso objetivo. No momento em que nós abrimos os olhos para conhecer a Ti, passamos a entender que Tu és o maior tesouro desse mundo. Passamos a entender que o Senhor é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém e a gente quer que outras pessoas vejam isso. O Teu nome precisa ser adorado em toda a terra, porque toda a terra é Tua. Nos enche com Teu Espírito, ó Pai. Que nós sejamos conscientes do poder que o Senhor derrama sobre nós através do Teu Santo Espírito. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar, para nos ensinar qual é a nossa missão como Teus filhos, como Teus servos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.